É importante para vencer na vida, ou vencer principalmente quando a gente fala vencer na vida, vencer no mundo espiritual, é importante fé. A fé, ela vem por onde? Ouvir o quê? A palavra. Então agora, se você vacilar, se você não der atenção, você acaba perdendo a bênção. Então você vai ouvir uma palavra, você vai adquirir fé, e a fé vai te fazer vencer. Assim como Jesus falou, para muitas pessoas que atravessaram o caminho dele, que tomaram posse da bênção. O que ele falava? Olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é pela fé que você vence. Salmo 118, o versículo é o de número 19. Diz assim: abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Olha o versículo 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos, o que a igreja? Entrarão. Preste atenção aqui nisso aqui, veja. Primeiro, no versículo de número 19, o salmista, ele começa aqui esse versículo dizendo o seguinte: abre-me as portas da justiça. Quem que são essas portas aqui? Jesus, ele disse, eu sou a porta. Então é importante a gente entender o seguinte: Jesus, ele não fala, eu sou as portas. Jesus, ele diz, eu sou o quê? A porta. Então só existe uma porta da salvação. Só existe uma porta que vai nos levar a Deus. João capítulo 10, o versículo 7, deixa marcado aqui que a gente já volta. João capítulo 10, versículo de número 7. Olha o que diz aí, João 10, 7. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Olha lá, então o que ele está falando aqui no versículo 7? Tornou Jesus a dizer, falou outra vez: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele não era a porta, ele continua sendo a porta. A porta de quem? Das ovelhas. A porta daquelas pessoas que são justas. Versículo 8, pula para o 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Olha o versículo 9, a nossa parte. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Para só um minutinho, veja, mais uma vez ele está falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha que interessante aqui, veja, você, na sua casa, é qualquer um que entra na sua casa? É para qualquer um que você abre a porta e deixa entrar? Não, provavelmente é para quem? Para quem é conhecido, não é verdade? Para pessoas que são de confiança. Uma pessoa que não é de confiança, você não vai deixar entrar. Aqui também não é diferente. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, lembrando, quem é que vai entrar? As ovelhas. Você vai ver lá, voltando daqui a pouco, os justos. Então não é qualquer um que entra por essa porta. Mas veja, não basta só Jesus abrir a porta, eu tenho que entrar por ela. Então você tem que tomar uma decisão de entrar por ela. Quantas das vezes Jesus ele está abrindo a porta e nós não entramos por ela? Aí você vai entender. Quando ele diz o seguinte, olha, você vai entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Você vai achar aquilo que você precisa, a sua cura, o milagre, a salvação. Volta para mim no Salmo 118, versículo 19. Então o que ele diz aí? Primeiro ele diz, abre-me as portas da justiça. Então veja, Jesus ele diz, eu sou a porta. E quem são as portas? Para você entender, são as revelações. As revelações que Deus ele traz para você. Quando uma palavra se abre para você, é uma porta que está se abrindo. A palavra se abriu, é uma porta que está se abrindo. Por isso a importância de você dar ouvidos à palavra, você prestar atenção na palavra. Às vezes tem pessoas que a porta se abre, ela está na igreja, Deus está falando com ela, mas ela está, viajando.
Ela está com o mundo, sabe, outro lugar. Eu sempre falo, adianta só você vir à igreja e sentar aqui nesse banco? Não adianta, assim como você também em casa, não adianta se você está sentado aqui, o pastor está pregando, está trazendo uma revelação, um entendimento, se você não segurar a palavra, de nada adianta, irmão. Porque às vezes tem pessoas que se tornaram religiosas. Vamos dar exemplo? Às vezes tem casos de pessoas que ela pega, ela começa a trabalhar, deixa lá o telefone ligado, fala assim, eu estou ouvindo a mensagem. Que mensagem está ouvindo? Que mensagem? Você não está atento ao que está sendo pregado. Vai ter um momento que você não vai, às vezes você está ali fazendo alguma coisa, você se desliga, bem no momento que Deus ia falar com você, você perde a bênção. Então no culto eu tenho que estar sempre atento, porque ali no culto, quando o pastor vai pregando, as portas vão se abrindo. É como hoje, eu estou pregando aqui, as portas estão se abrindo, mas aí quando é que eu entro? Quando eu assumo a palavra. Quando você assume ela, quando você toma ali posse dela, ele diz o seguinte: abre-me as portas da justiça. Então não basta só a palavra estar sendo revelada, ele diz, e entrarei o quê? Por elas. O que é eu entrar por elas? É tomar posse daquela palavra, eu assumir, eu saber usar aquela palavra que Deus me deu. Eu estava contando aqui hoje pela manhã, eu estava com a minha esposa ontem no carro, e eu comecei a sentir uma dor muito forte, e estava me incomodando, só que eu não falei nada para ela. Eu falei, na hora veio ao meu coração a mensagem, Salmos 91:10, mal nenhum me sucederá, praga alguma entrará na minha tenda. Só que aí Deus colocou ao meu coração, eu determinar assim, eu comecei a falar, e ela até, acho que ela vai lembrar, ela está ali, ela falou assim, você está falando sozinha agora? Aí ela nem sabe, agora que ela vai entender o porquê que ontem eu estava falando. E o que eu estava falando? Mal nenhum me sucederá, e praga alguma vai entrar no meu corpo. Mal nenhum me sucederá, doença alguma vai entrar no meu corpo. Em questão de segundos a dor sumiu. Em questão de segundos. Você vê, então, eu determinei a palavra. Então é o que nós temos que fazer. Então naquele momento que eu determinei a palavra, eu entrei por aquela porta. Eu assumi ela, eu tomei posse, ela é minha. E eu tenho pegado esse versículo aqui para a minha vida. E tenho declarado ele. Mal nenhum me sucederá. Praga alguma não vai entrar nessa igreja, não vai entrar na nossa casa, na nossa família, e agora também no meu corpo, no seu corpo. É o que você tem que determinar, e eu vou entrar por ela. E aí o que ele diz mais? Volta no versículo de número, lá onde a gente estava, no Salmo 118, ele diz, então abre-me as portas das justiças, e entrarei por elas, olha lá, e louvarei a quem? Ao Senhor. Olha que interessante, tem pessoas que ela só louva a Deus quando ela toma posse de uma vitória, quando a dor vai embora, sabe, quando ela recebe o milagre. Não, quando você pede para Deus abrir as portas, Deus me dá uma palavra, a palavra veio, você recebeu a palavra, Deus falou com você, aí você entra por aquela porta, você tomou posse, é minha. Só que às vezes os sintomas continuam, a dor continua, o problema continua. Como é que eu vou fazer? Pastor, eu vou ficar triste, para baixo? Não, o que ele diz? E louvarei a quem? Ao Senhor, mesmo que os sintomas continuem, mesmo que o problema continue, eu vou louvar a Deus. Por quê? Porque Deus já me deu uma palavra e a vitória é certa. Então você tem que louvar o Senhor. Entre por elas louvando ao Senhor. Olha o versículo de número 20, diz assim, pula para o 20. Esta é a porta de quem? Do Senhor. Então veja, lá naquela outra hora ele falava o seguinte, ele estava falando o seguinte, ele falava das portas, amém, igreja? Agora ele está falando do que? Da porta. Essa é a porta. Então quem é a porta? Jesus. Quando você entra por ela, você vai encontrar outras portas. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, lá na minha casa, eu entro por uma porta, quando eu entro por aquela porta, depois tem outras portas. Tem a porta lá que vai para um quarto, tem a outra que vai para o outro quarto, para o meu quarto, tem a porta do banheiro. E a mesma coisa no mundo espiritual, você entrou pela porta ali que é Jesus, você vai encontrar outras portas. A porta da cura, a porta da salvação, a porta lá da bênção financeira, da bênção na vida sentimental, outro da vida espiritual,
e assim vai. Então você vai encontrar essas portas. Então ele está dizendo, esta é a porta do Senhor, pela qual, quem vai entrar à igreja? Os justos o quê? Entrarão. Epa! Então vamos aqui, voltando. Assim como na sua casa, você não permite qualquer um entrar, deixa eu falar um negócio também para você. Aqui com Deus também é do mesmo jeito. Não é todo mundo que vai entrar por essas portas, não. A Bíblia diz aqui que quem é que vai entrar pela porta? Aquele que é justo. Quem são os justos, pastor? Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Pastor, quem é justo? Aquele que ouve a palavra e pratica. Se eu ouço a palavra e não pratico, eu não sou justo. Eu não vou poder entrar por essas portas. Eu não vou tomar posse da vitória. As coisas vão dar errado. A pessoa não prospera, não vai para frente. Então eu vou obedecer a palavra. Vou entrar por essa porta, lembrando, Senhor, abre minhas portas. Deus vai abrir. Agora quem entra por ela? O justo. Aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora o que é você aceitar Jesus? É você aceitar a palavra. É você estar de acordo com o que está escrito na palavra. Você entrou por aquela palavra ali, eu aceitei aquela palavra, estou de acordo com aquela palavra. O que vai acontecer? Eu vou tomar posse da minha vitória. Eu estava pedindo um exemplo aqui a Deus, e Deus me deu aqui, lá em Marcos, você conhece, coloca para mim Marcos capítulo 5, vamos ver aqui uma mulher, que você conhece, que ela entrou por uma porta, ela encontrou a cura dela, mas ela não, no momento que ela entrou pela porta da cura, ela encontrou outras portas também. Olha que interessante, Marcos 5, 25, Marcos capítulo 5, versículo 25, o que diz aqui, ó? Marcos capítulo 5, versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de quem, igreja? De Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que, igreja? Sararei. Então veja, a porta se abriu para essa mulher. Quando é que a porta se abriu para ela? Quando ela ouviu a palavra. A porta se abre para você quando você ouve a palavra. Quando você vê ali Deus, você ouve Deus falando ao seu coração. Independente das circunstâncias, independente do que você está passando, independente da sua batalha, você tem que lembrar, poxa, Deus falou comigo. A Bíblia diz aqui que essa mulher sofria durante 12 anos. 12 anos. 12 anos perdendo vida. 12 anos perdendo sangue. Mas era uma batalhadora. Você vê que mesmo fraca, ela continuou. Diga assim, mesmo fraco, eu vou continuar. Amém? Então veja, mesmo fraca, ela continuou. Ela pegou aquela situação, mas ela não parou, ela não desistiu, ela foi. A Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela tinha. Ela gastou todo o dinheiro dela. Ela já não tinha mais o que fazer, até o momento que agora ela para ouvir Jesus. Alguém pregou para ela, uma porta se abriu. E aí ela determina, não, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. É a fé. Você vê, ela teve fé, ela enfrentou uma multidão, e ela foi e tocou em Jesus. Olha o 29, que diz no 29, diz assim, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele, o que ela lutou durante 12 anos, ela conseguiu, em um momento que ela teve encontro com Jesus. Basta você ter um encontro com Jesus. Pastor, eu estou lutando há tanto tempo. No dia que você tiver um encontro real com Jesus, pode ter certeza que Ele transforma ali sua vida. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai abençoar, amém? Basta um encontro, basta um toque. Então veja, no momento que ela ouve, a porta da cura se abre para ela. Mas você vai ver aqui que não só foi a porta da cura, porque Deus, Ele dá muito mais além daquilo que pedimos ou o que pensamos.
Deus nunca vai fazer só o que você pede, Ele sempre vai fazer mais, Ele sempre vai te surpreender, diga glória a Deus. Mas quando você crê, quando você acredita verdadeiramente, olha o versículo de número 30, diz assim, ó: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Entenda, Jesus sabe quem tocou nas vestes dele? Sabia ou não sabia? Ele sabia, alguém me tocou que saiu virtude de mim. Ele sabia quem tinha tocado nele ali, mas ele pergunta, aí eu pego a mensagem de quarta-feira, o que é isso? Deus, Ele quer ver a nossa oração sincera, não é uma oração bonita, nossa, aquele fulano ele ora tão bonito, pastor. Quando ele ora, eu me emociono. De que adianta você se emocionar e continuar com a vida do mesmo jeito? É melhor uma oração sincera, simples e curta, você curado, tomando posse da sua bênção, do que alguém que ora, você fala, nossa, que emoção eu vejo, até me arrepio quando vejo fulano orar. Quem disse que você está se arrepiando quer dizer que é Deus ali? Nem sempre um arrepio quer dizer que é Deus que está ali. Às vezes tem pessoas que se arrepiou vendo alguma coisa aí fora. Às vezes uma sombra passou, ela se arrepiou. Antigamente, né, quando nós éramos do mundo, quem nunca ouviu uma música que se arrepiou, né? Então você vê que não é pelo arrepio que Deus, não é isso. Mas ali você tem que entender o seguinte, é uma oração sincera. É uma oração sincera. Olha o que diz o versículo 31, diz assim, ó: e disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Jesus, tem muita gente tocando no Senhor. Para chegar ao nosso ponto, irmão, que eu quero aqui trazer na nossa mensagem. Os discípulos chegam e falam, ó Jesus, tem muita gente tocando, então não adianta, sabe, só você vir à igreja. É o que eu estava falando para você aqui. Tem gente que vem à igreja, que ela senta, que ela pensa, eu estou saindo daqui abençoado. Não, você está saindo daqui abençoado quando você entende a palavra, quando você compreende a palavra. Olha o que diz aqui o versículo 32, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Versículo 33, diz o que? Então a mulher que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse todo o que? A verdade. Aquele que fala a verdade, a Bíblia diz que se manifesta a justiça. Sempre seja verdadeiro com o Senhor. Você tem que ser verdadeiro com Deus, em tudo. Olha aqui minha vida assim, sabe, eu não estou sendo fiel, às vezes estou sendo relaxado, meu Deus, não estou tendo uma vida de oração que era para me ter, se eu não estou tendo prazer de estar na tua casa, seja sincero com Deus, Ele gosta de sinceridade. Deus, estou precisando da tua ajuda, eu preciso muito do Senhor, a minha família precisa do Senhor, está aqui, eu vou contar toda a verdade. Senhor, eu andei por caminhos que não era para andar, eu estou fazendo, Senhor, o que não era para fazer. Senhor, eu coloquei um olho onde não era para colocar, eu toquei naquilo que não era para me tocar. Deus, Ele se agrada de pessoas que é sincera. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. A mulher diante de todos ali, sem temer, na verdade ali, sem temer entre aspas, porque ela temeu, ela tremeu, mas ela respeitou aquela palavra. O temor que eu estou falando aqui, ela respeitou ali Jesus naquele momento e contou tudo para ele. Está aqui, Senhor, foi eu que toquei no Senhor, foi eu. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter fugido, mas ela permaneceu aos pés de Jesus. E quem permanece diante de lutas e batalhas e ameaças, pode ter certeza que vai ser mais abençoado. Diga glória a Deus. Olha o que diz o 34 para finalizar aqui, ele diz, e ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu o quê? Deste teu mal. Diga glória a Deus. Então veja o ponto aqui, ó, veja, por que eu peguei essa parte aqui para estudar com vocês? Olha quantas portas se abriu para essa mulher. Ela entrou por uma, que foi a porta da cura, mas logo em seguida Jesus chama ela do quê? De filha. Amém, igreja? Ela se torna filha. É todo mundo que é filho de Deus? Hã? Não, tem o filho do diabo. Tem sim o filho do diabo. Tem uns aí que mente que só, né? Mente que é filho do diabo. Porque o diabo é o pai do quê? Da mentira.
Então veja, ela se torna filha agora, ela se torna herdeira. Jesus vira para ela e fala: filha. Aí logo em seguida ele diz: a tua fé o quê? Te salvou. Primeira porta que se abriu para ela, veja, foi a porta de se tornar filha de Deus. Segunda porta que se abriu aqui, você vê depois da cura, foi aqui a porta da salvação. Aqui você vai ver também que ele diz: vai em paz, que é o que muitos às vezes de nós está precisando, de paz. Tem pessoas que não estão tendo paz, é o telefone tocando direto, às vezes é cobrança, é luta dentro de casa, não tem paz em casa, não tem paz no trabalho, não tem paz em canto nenhum. Ela tinha paz agora, porque com Jesus você vai ter paz, independente da tribulação que você está passando. Agora Jesus fala: vai em paz. Mais uma porta se abriu para ela. E a última porta aqui, que vamos dizer que foi a primeira, que ela já tinha sido curada no início, diz: ser curada deste teu o quê? Deste teu mal. Jesus faz a obra por completo. Diga glória a Deus. Faz a obra por completo. Olha quantas portas se abriu para ela. Aí volta onde a gente começou, para você entender melhor. Vamos lá. Então o que ele diz aqui? Abre-me as portas do quê? Da justiça. Olha que fácil. Vamos entender aqui, presta atenção. Quais são as portas? O que são as portas? As revelações. A palavra revelada, quando a Bíblia é aberta, você entende a palavra, ali é uma porta que Deus abre. Agora adianta a sua porta se abrir para mim, para você? O que é que você tem que fazer? Entrar por elas. Diz: e entrarei o quê? Por elas. A palavra veio, eu vou entrar por elas. O que é isso? Eu vou assumir aquela palavra. Eu tomo posse dela. Essa palavra me pertence. Diga glória a Deus. E aí ele diz mais: e louvarei a quem? Ao Senhor. Amém, igreja? Como é que você tem que entrar pelas portas? Louvando. Pastor, eu não vi o milagre ainda, a porta não se abriu ainda, mas eu vou louvar a Deus. Pastor, eu ainda estou sentindo uma dor. Continue louvando. Você não tem a palavra? Não se desespere, permaneça firme. Lembrando, a palavra foi revelada, Deus falou comigo, eu assumi ela, eu continuei, está ali, estou com a dor de cabeça ainda. O meu problema não foi resolvido. O que você vai fazer? Vai murmurar? Vai ficar triste? Vai ficar para baixo? Porque quando você fica triste é sinal de que você não confia em Deus. Se você, não estou dizendo que às vezes não existe momentos que nós não vamos ficar tristes. Mas o problema é você permanecer triste. Quando você permanece triste, é sinal de que você não confia em Deus. Mas ali veio a tristeza, você vai se lembrar: opa, eu tenho uma palavra. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com louvor. Eu entro por essas portas louvando e adorando a Deus. Aí no final, versículo 20, para finalizar e a gente entrar em oração: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos o quê? Entrarão. É qualquer um que vai entrar? Quem é que entra? O justo. Quem são os justos? Aquele que foi justificado por Jesus, pelo sangue de Cristo. Justo é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse sim pode entrar por essa porta e vai tomar posse de todas as vitórias. Amém? Entra pela porta e toma posse de todas as vitórias que Deus ele tem para você. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos orar aqui. Deixa eu fazer uma oração pelos irmãos que me acompanham aqui pelas redes sociais. Você aqui, feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu venho aqui apresentar a vida de cada servo e serva do Senhor. Meu Deus, visita aqui o povo, visita, Pai, cada irmão, cada irmã que me acompanha agora por meio desse áudio, Senhor, desse vídeo. Jesus, visita agora, curando, libertando. Eu creio, Pai, que nesse momento portas estão sendo abertas. Meu Deus, as portas se abriram enquanto eu estava pregando aqui. Meu Deus, e cada palavra que essa pessoa foi assumindo, cada mensagem ela foi assumindo, ela foi entrando ali, ela foi tomando posse. Nós entramos aqui com louvor e adoração. Pai, cura agora esse irmão, essa irmã que me acompanha aqui por meio desse áudio. Neste momento, eu repreendo e amarro toda a ação do inimigo que tente contra eles. Eu digo: mal, vai embora, em nome de Jesus. E